Papéis, pilhas de papéis escondendo dramas. No papel, Tabata Turk é apenas um nome qualquer. Tabata é essa gracinha de menina de 9 anos de idade. Ela ficou 3 anos separada de sua mãe por causa de uma decisão judicial. Onde você pensava que ela estava? Procurando eu. Procurando você? Você achava isso? Eu não conseguia achar. E você esperava que ela encontrasse você? Você está feliz agora? Por que você vai chorar? Porque quando a gente conversa sobre isso, ela sempre se emociona, ela... Tá bom, então Não vou foi falar mais bem sobre isso, isso. não foi bem isso. Primeiro disseram que eu tinha morrido pra menina. E depois que eles viram que eu não desisti, começaram a preparar ela pra dizer que a mamãe estava viva. Hoje ela morre de medo e a gente se separa. 5 anos atrás, Maria da Graça foi presa acusada de roubar fraldas numa farmácia. Ela deixou a filha aos cuidados de uma advogada enquanto estava detida. 45 dias depois, quando saiu da cadeia, teve uma surpresa. A menina, por decisão da justiça, tinha sido entregue a um casal. Você diz então que era uma a intenção já definida de tirar sua filha. Sem dúvida. E para isso inventariam qualquer coisa. Como inventaram. O que é Maus intenção? tratos. Oi? Maus tratos com a menina, ela não tinha. Você nunca maltratou ela? Não. Tudo que você possa imaginar, sabe? Alcoolismo, droga, tudo eles inventaram para afastar a menina, para não ter retorno. Tudo que eles pediram como prova foi feito prova, entendeu? Dosagem de alcoolismo, droga, tudo eles fizeram e não teve nada que prejudicasse a minha reputação como mãe. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a criança deveria ser devolvida à mãe 3 anos depois. Os juízes estranharam que, no processo, o curador nomeado para proteger os interesses da criança era um advogado que nada tinha a ver com o caso. Foi perfeito. Se o tribunal, a Corte Superior falou, está falado. Preste atenção nesse homem. Foi ele quem sugeriu que a mãe deveria perder o pátrio poder sobre a criança. Mais tarde, nós descobrimos que ele aparece em outros casos de adoção. Por que um advogado profissional é nomeado curador, ou seja, defensor dos interesses da criança, em casos de pessoas que ele nem conhece? De qualquer forma, não havia nenhum motivo para estar presente como curador nesse processo. Não. Poderia ser o promotor, Poderia ser o promotor, alguém da família. alguém da família, ou a própria família que estava com a criança, chamados os guardiães. Mas não um advogado que simplesmente surgiu do nada. Não, ele não é parte legítima para isso. Por que o senhor era o curador? O juiz lhe chamou? Sim, fui nomeado, está aqui uma certidão, fui nomeado pelo juiz para estudar o caso. Por coincidência, quem nomeou o advogado Hermes Milan como curador foi o mesmo juiz Enio Arantes, do caso das meninas que foram para a Alemanha. Mas por que, afinal, ele escolheu esse advogado? E foram feitas referências positivas a respeito dele. Eu não o conhecia. Positivas de que forma? Não, que era um profissional capaz, diligente, nenhuma consideração negativa, vamos dizer assim, a respeito da atuação profissional ou pessoal dele. E o que o senhor achou do trabalho dele, do desempenho dele, como curador? Eu não posso emitir um parecer, vamos dizer assim, respeito à ética, vamos dizer assim, profissional, não posso falar a respeito do trabalho dele, acredito. Se fosse elogioso, você falaria. Não, poderia falar, mas justamente eu quero ter a liberdade de poder de não dizer... Falar. De não falar. Okay. Acho... Desculpa, Okay. Não, é como dizer, uma saia justa. Saia justa, um juiz reticente e um advogado que deixa muitas perguntas sem respostas. Por que ele aparece em tantos casos de adoção? São Paulo. Voltamos à maternidade onde nasceu a menina Jaqueline. Agora para contar uma outra história. Outra mãe, outra criança.
Mais uma polêmica. Eliane da Silva é mãe solteira. Aos 16 anos ficou grávida. Rejeição da família e desemprego. Eliane acabou entregando o bebê para adoção. Foi nesse hospital que nasceu a filhinha de Eliane. O amparo maternal é ligado a uma ordem religiosa e recebe mães pobres de todos os pontos de São Paulo. Aqui é fácil se constatar que a pobreza empurra as mães para a adoção com muito mais facilidade. É um terreno fértil para a adoção de bebês recém-nascidos, que são sempre os mais procurados, tanto no Brasil como no exterior. Eu queria que eles me dessem, tipo, uma oportunidade, entendeu? De eu pensar com mais tempo, porque eu estava totalmente desequilibrada. Você não teve tempo para pensar? Não, eles não deram tempo. Ou eles quem? Foi o assistente social e o juiz, né? Aí ele até deu uma bronca, né? Agora você vai dar, só que tem um negócio, você dá, não vê mais atrás, não. Aí eu olhei pra cara da minha mãe, olhei pra cara dele, chorando. Peguei e assinei o papel. Pouco tempo depois, voltou atrás, mas não pôde fazer mais nada. Ela já não tinha mais poder sobre a criança, que mais tarde foi levada por um casal alemão. Eu me arrependi muito e, sei lá, eu vejo muitas pessoas, né, que ganharam o neném, lutaram. Hoje em dia as filhas estão dando valor pra mãe, entendeu? Se eu pudesse agora conciliar, voltar atrás, eu voltaria. Foi em outubro de 1995 que uma decisão mudou o destino das crianças abandonadas no amparo maternal. O juiz Vasily Uzum, da Vara da Infância e Juventude do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, obrigou a direção do amparo maternal a comunicar todos os nascimentos. Pelo comunicado, só ele poderia decidir o que fazer com os bebês que fossem abandonados. A partir daí, dispara o número de crianças adotadas por estrangeiros. Mais de 60% vão para fora do país. Nós fomos conversar com o juiz. Na sala dele, uma surpresa. Um gravador sobre a mesa e um funcionário da justiça que filmava toda a conversa. O juiz Vasily tem opiniões muito firmes sobre a adoção internacional. Criança não é mercadoria para ficar... Não é mercadoria para ficar na prateleira, à espera de que apareça um casal brasileiro somente para mantê-la em solo brasileiro. O conceito é correto, mas por que o juiz faz adoções internacionais tão rápidas? Ele se recusa a consultar um cadastro central da Justiça, onde há uma lista de mais de 1.300 casais do estado de São Paulo esperando para adotar uma criança. Será por isso que a porcentagem de adoções internacionais no Fórum do Jabaquara é tão maior do que em outros juizados? É a única que tem a maioria para o exterior nas varas de São Paulo, é essa aqui, maioria para o exterior. O senhor está muito informado. Os números que eu apresentei são oficiais, da Corregedoria da Justiça. No ano de 96, o juiz Vasily foi o único do estado de São Paulo que encaminhou mais crianças para o exterior do que para o próprio país. 43 para o exterior e 38 para o Brasil. Carlos, eu lamento que eu estou sentindo na sua pessoa, você vem com o espírito preparado de números que você recebeu lá fora e que, na realidade, você não está querendo aceitar. O senhor não me explicou ainda quais eram os números, me diga os números que eu os aceito. Se eu tiver que rebatê-los, eu volto aqui com outros números, então. Em 1994, Casa Branca, 100% de adoção estrangeiro e 0%, né, no ano 94, no mês 1. Casa Branca, no mês 2, 50% e 50%. A maioria das varas de infância e juventude de São Paulo não tem nada a ver com 50% internacional. É tudo irrisório, é 5%, 7%. Senhor Carlos, mais uma vez você está falando sem conhecimento de causa. Eu não quero lhe... Eu sou obrigado a lhe contestar para que o senhor faça um trabalho numérico perfeito. Em Santo Amaro, no mês 1, a vara de Santo Amaro deu 60% de adoção estrangeira e 40% de nacional. Vai pondo isso na sua anotação. Anotei e conferi. O número que o juiz escolheu se refere a um único mês do ano de 94, janeiro. 3 crianças foram adotadas por casais estrangeiros em Santo Amaro e só 2 por casais brasileiros. O que o juiz não disse: naquele ano inteiro, 61 crianças foram adotadas por casais estrangeiros, contra 360 por brasileiros, 6 vezes mais. Mas o juiz ainda tinha outros exemplos. Jaboticabal, 100% de adoções de estrangeiro naquele ano e 0% de nacional. Vai anotando isso. Conferi novamente. O que o juiz chamou de 100%
foi uma única adoção feita por estrangeiros e 0 por brasileiros. Mais uma vez, no isolado mês de janeiro de 94. O juiz não falou que em todo aquele ano, no Fórum de Jaboticabal, foram adotadas apenas 2 crianças por casais estrangeiros e 43 por brasileiros, pelo menos 20 vezes mais. Agora vamos ao Jabaquara. E agora, ele vai falar sobre os números da sua própria jurisdição. 26% de adoções internacionais e 74% de adoções nacionais. Sim. Certo? Certo, só que esses números são sempre de 1994, bem antes do juiz tomar conta do amparo maternal e bem antes dele ter um relacionamento pessoal e profissional com um advogado que nós já conhecemos, Hermes Milan, o mesmo do caso da menina Tabata. Milan já atuou como advogado de defesa do próprio juiz, num processo em que ele foi desacatado. Em 96, Hermes Milan participou de 11 casos no Fórum do Jabaquara, onde atua em todos os lados. Ora é curador nomeado pelo juiz, ora é advogado de casais de outros países e até procurador de entidades estrangeiras ligadas à adoção. A questão da adoção, ou seja internacional, ou seja aqui, tem lados polêmicos. Imagino que se eu sou um juiz e eu vou decidir quem é o curador, e eu vou decidir de uma pessoa que é da minha intimidade, do meu conhecimento... Ué, o senhor vai pegar um inimigo? Não, não um inimigo, não estou falando isso. Então, só um minutinho. é só você vai pegar uma pessoa que você já quem? conhece a posição para destituir o pátrio poder? Não, não é isso. Para estudar o processo. Ele me nomeou para estudar o processo. O senhor, em algum caso que o senhor atuou como curador, o senhor foi contrário à destituição do pátrio poder? Alguma vez o senhor foi? Eu creio que sim, não dá aqui. Inclusive, eu peço... O senhor tem certeza? Eu procurei esses casos e não encontrei. Se o senhor tiver... Eu não sei se eu fui. Foram 3 casos só que eu atuei até hoje. Só justificava uma pessoa que não tem nenhum interesse específico, não é da família porque pretende adotar, também não é do Ministério Público, não tem nenhuma relação com o caso e aparece como curador apenas porque ele defende a tese de que deve ser tirado do pátrio poder, que é a tese que o senhor defende. Mas quem que falou isso para o senhor que ele deve? Ele é nomeado para adotar as medidas que eu entender legais. Ele sempre defendeu essa discordar. Ele pode discordar, mas nunca ainda discordou. não é o caso. Nunca discordou. Mas quem falou para ele que é sempre favorável? E ainda é seu advogado pessoalmente, não há um conflito de interesse? Não, não há. Isso aqui foi abordado pela doutora Aparecida, por isso que eu digo, o senhor é cobra mandada dela, seu Carlos. O senhor viu Maria Aparecida Valadares. Maria Aparecida Valadares. Isso. Então não digo que eu nunca falei com essa senhora. Então, mas ela não tem só, ela tem os discípulos dela aqui, tem lá em cima na procuradoria. Tudo bem. A promotora acusada pelo juiz não quis falar sobre o assunto. Aliás, ninguém da promotoria queria se manifestar. Só depois da entrevista com o juiz, o promotor César Dário, do mesmo Fórum do Jabaquara, concordou em explicar a posição do Ministério Público, que já entrou com 5 recursos no Tribunal de Justiça contra decisões do juiz em casos que tiveram Hermes Milan como curador. A promotoria entende que esse advogado não poderia nunca propor essa ação. Ou o juiz deveria ser afastado. Por quê? No meu entender, ele também está suspeito. Além do mais, esse advogado, ele é advogado de vários casais estrangeiros que pleiteiam a adoção internacional neste fórum. O senhor diz, então, que o juiz já tinha uma posição de tirar o pátrio poder, deixar essa criança para adoção, sem que antes tivesse sido esgotadas, tivessem sido investigadas as possibilidades de encontrar, inclusive, a família da criança. O juiz, nesse caso, ele fez um pré-julgamento. Nesses casos, ele fez um pré-julgamento. Por quê? A partir do momento que ele disse que a criança já estava pronta para a adoção, ele entendeu que já estavam presentes todos os requisitos para a destituição de pátrio poder. A partir do momento que ele pende para um dos lados, dando a sua posição, fazendo um pré-julgamento, ele deixou de ser imparcial. Ele passou a ser parcial e, com isso, suspeito. Ele não tem mais condições de presidir e de julgar essas ações. Comoção em São Paulo. Desde a semana passada, o abandono de bebês virou notícia diária. Dentro de sacolas, no lixo ou largados na rua.
Alguns anos atrás, um drama parecido comoveu o país. Uma mãe abandona a filha recém-nascida dentro de um elevador. Foi em Porto Alegre, onde começa a nossa investigação. Vamos buscar o lado desconhecido da história da menina Luana. Quem seria a mãe capaz de abandonar a própria filha? Mas o mais incrível na história de Luana é que foi um clipe de plástico como esse que acabou se transformando na chave de todo o mistério. O clipe, conhecido nos hospitais pelo nome em inglês cord clamp, é usado para vedar o umbigo das crianças logo que elas nascem. Luana, quando foi encontrada, tinha um clipe como esse no umbigo e ele foi fundamental para ajudar na identificação da criança. Pela marca de fabricação do clipe, se chegou ao hospital onde Luana nasceu. Arquivos, entrevistas, sinais genéticos, uma longa procura. A equipe da Vara de Infância e Juventude de Porto Alegre finalmente conseguiu descobrir onde estava a mãe de Luana. Não, eu quero me justificar, mas eu fiz aquilo ali pensando, botei num lugar público, alguém vai achar e vai criar ela, né? Eu observava que tratava-se de uma mãe completamente abandonada, rejeitada pela família, num primeiro momento até por esse companheiro. Também isso agravado ao pós-parto. Eu estava perdida, né? Me sentindo sozinha, perdida. Mas o remorso foi forte, muito mais forte do que ela poderia imaginar. E não perdi, né? Eu pensava que eu tinha perdido ela, né? Todo mundo falando, queria adotar para cá, adotar para lá e eu pensava que eu não ganhava mais ela. Mas quem trabalha aqui na Vara da Infância e Juventude pensa diferente. A prioridade é tentar reconstituir a família. A adoção só em último caso. Sempre que exista, que venha um caso para o juizado que tenha uma repercussão, uma criança achada no lixo, achada em circunstâncias excepcionais, há uma imensidão de pessoas de bom coração que querem fazer essa adoção. Mas essa adoção é movida por paixão momentânea, que podem se arrepender enormemente no futuro. Eu acredito que se nós conseguirmos mudar mentalidades, se nós trabalharmos com a mãe para que ela fique com a criança e não para que abandone essa criança, nós teremos resultados. Eu acho que é uma luta das melhores que se possa fazer. A batalha que ninguém acompanhou foi tão dramática quanto o espantoso abandono da menina. A equipe do juizado de Porto Alegre entrou em cena para unir a família dividida. E deu certo. Os avós aceitaram a netinha e o pai da garota casou com a mãe de Luana. A menina voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a casa dos pais. Hoje, com 5 anos, ela já tem um irmãozinho menor. Reencontro. Como ajudar os pais verdadeiros a ficar com os filhos? É esse o grande desafio dos psicólogos e assistentes sociais. Subir um degrau, tá? Mas uma escada tem muitos degraus. Foi só um primeiro degrau, mas serviu para que esses jovens saíssem do fundo do poço. Viciados em drogas, romperam todos os laços com suas famílias e viviam na rua quando Simone ficou grávida. Ela teria sido mais uma mãe sem filho se o pessoal do juizado não tivesse ajudado. O que mudou para você nesses últimos tempos? Mudou muita coisa. O que foi mais importante? Mais importante é que eu saí da rua, né? Não ando mais naquela vidinha que eu andava, né? De cheirar cola e usar cocaína, essas coisas assim, né? E também porque eu tenho uma criança, né? Que agora, nesse momento, e vai precisar por muito tempo o meu apoio e minha ajuda, né? Hoje, mãe e filha estão numa instituição de caridade, enquanto o pai se vira para achar emprego e formar uma família de verdade. Eu pensei, pô, se eu não fui pai, e agora? Né? Então, de agora em diante, eu vou ser pai como eu não fui antes. Mais uma vitória do juizado. Mas a cada dia essa batalha recomeça. Essa menina é hoje um grande mistério para o juizado de Porto Alegre. Michele deve ter mais ou menos 3 anos. Ninguém sabe direito. Ela foi abandonada pela mãe numa creche pública. A mulher diz que voltava no outro dia. Nunca mais apareceu. Hoje, 6 meses depois, Michele está sempre séria, calada.
Até agora, todas as tentativas de encontrar a família dela fracassaram. Vamos dar um tempo, né, para que sejam localizados esses pais, que ela tenha essa chance, a mãe tenha essa chance e a criança tenha essa chance de se reencontrarem. Michele, tristonha mesmo quando brinca, continua à espera de sua mãe. Nesta casa só tem criança que ninguém queria. Todas elas com uma história de abandono. Com 9 meses, minha mãe me deixou. Maus tratos. Tinha pai, mas só que meu pai não era meu pai. Por que não? Eles me espancavam. Violência. O que aconteceu com seu dedo, Robson? Meu pai me amarrou uma linha, a terra cai. Ele amarrou uma linha no dedo. E ficou puxando até arrancar. As marcas que carregam fizeram das crianças adultos precoces. Agora eu vou ter que cuidar da minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, não vai ter quem vai cuidar por mim. Este garoto sofreu violências dos pais desde pequeno. Mas o pior era ver o sofrimento dos irmãos menores. Meus 2 irmãos, eles precisam mesmo de uma mãe e de um pai competente. Por que os seus irmãos? Não, porque eles ainda são pequenos. Eles estão aonde? Olha lá, o Bruno e a né? Rafaela. E o que você chama de pais competentes? O que é isso? Eu chamo que dá amor, dá carinho e não bebe. Minha mãe, ela preferia mais a pinga do que eu. Quantos anos você tem? 13. 13? Você também tá precisando ou não tá precisando mais de carinho? Tô precisando, né? O carinho, a mudança de vida, veio das mãos desse casal. Marisa, psicóloga, e Edivaldo, técnico em telecomunicações, resolveram dedicar suas vidas a essas crianças. Hoje, esta é uma família com 18 filhos, de criancinhas a adolescentes, todos adotados pelo casal. Eu sei o que é ser agredida, acordar apanhando. Quando eu sofri uma violência bastante grave, 11 anos. 11 anos? 11 anos. O que você chama de violência bastante grave? Meu pai estava muito mal mesmo, né, nesse dia, e ele não me reconheceu, né, como sendo uma filha dele, né. Eu sofri um assédio, né, por parte dele. Então, eu compreendi que as coisas são muito mais complicadas do que a gente imagina, porque essas coisas marcam a gente. A partir do instante que eu tomei uma posição de resolver, conhecer o que é que estava acontecendo, o porquê daquela situação social, o porquê que aquelas crianças estavam na rua, por que a minha esposa tinha aquelas sequelas, aqueles traumas, aí eu tomei uma posição. O casal tinha 2 filhos quando começou a adotar as crianças abandonadas. Hoje, a casa está superlotada. Na hora do almoço, tem que fazer fila. As próprias crianças se organizam para tudo. Tem aula de inglês e até de karatê. Uma mudança radical na vida de todos eles. E antes eu falava, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, todo mundo ficava, você não tem pai, você não tem mãe. Agora não, agora eu posso dizer que eu tenho um pai, tenho uma mãe e tenho muitos irmãos. Eles estão me dando carinho, estão me dando tudo. Se eu não aceitar, se eu não aceitar, eu sou um bobo. Nós não esperamos um retorno delas. Elas dão esse retorno. Nós as queremos como são. E o que é elas lutarem por elas mesmas? Elas crescem, elas progridem, elas estudam, elas se formam. Elas entram onde as portas estão fechadas para muita gente.
Esse é o retorno delas para com elas mesmas, se tornando agentes sociais, cidadãos, sabe, autores da sua própria vida. Vidas que até pouco tempo atrás estavam por um fio. Eu apenas esperava o dia de eu morrer, como todos os que estavam ao meu lado sempre morriam. Luciano já é maior de idade, tem 19 anos, mas vive aqui desde os 15. A desagregação da sua família já o tinha empurrado para a marginalidade. Sei lá o que me dava na teia, eu fazia. E comecei a roubar mais e roubando, e aí eu comecei a me envolver com pessoas maiores, sabe? Passado 2 semanas eu já andava com 2 revólveres na cinta. Quantos anos você tinha? 14 anos, 14 né? anos. Comecei a traficar drogas e aí nisso foi chegando mais popularidade ainda, mais confusão ainda, porque nesse mundo é tipo uma piscina de tubarão, um quer engolir o outro. Foi nessa época que Marisa encontrou Luciano pela primeira vez, quando ele jogava futebol na vizinhança com os filhos dela. E cada vez mais eu naquele lugar, cada vez mais eu naquele lugar, sabe? Eu tinha liberdade ali, porque eu não tinha medo, eu não tinha que estar armado, eu não tinha que ficar olhando para trás, eu não tinha que ficar vendo se polícia estava vindo ou não, eu não tinha que estar com droga na minha mão, eu não tinha que estar, sabe, fazendo mal para ninguém. Eu só tinha que estar ali, sabe? Eu não tinha que estar ali por dever, mas eu estava ali porque eu gostava, porque eu queria estar. E eles me tomaram, eu me dei a eles, eu os tomei como meus pais, sabe? Eu os adotei como meus pais. Vocês se sentem pai e mãe dessas crianças todas? Eu me sinto. A gente sonda isso quando, né? Quando algum fica doente, aquele medo da perda, aquela coisa que fica apertada no coração da gente. Quando eles ganham uma partida de futebol e chegam aqui com as medalhas e as coisas que a gente... Nós vemos o quanto eles são importantes, o quanto eles são preciosos. Cada vitória deles é uma vitória nossa neles. É muito difícil adotar uma criança no Brasil. É o que todo mundo diz. Mas isso é verdade, afinal? Pois é falso. A legislação brasileira é muito parecida com a americana ou de países europeus. O problema é que a maioria das pessoas só quer adotar crianças brancas e recém-nascidas. E só. Mulatos, negros, crianças com mais de 3 anos vão sendo esquecidas nas instituições que abrigam menores. O pequeno Gabriel hoje está muito feliz. Ele foi abandonado pela mãe e ficou 2 anos à espera de uma nova família. Gabriel, que tem defeitos nos dedos de uma das mãos, acabou sendo rejeitado por 10 casais brasileiros que queriam adotar uma criança. Mas o que era muito improvável aconteceu. Hallo, Gabriel. Andy e René Asch são cabeleireiros na Alemanha. Andy não pode ter filhos. O casal esperou 5 anos até encontrar Gabriel. Agora, eles estão no período de convivência estabelecido por lei, antes de levar o menino para a Alemanha. Em apenas 1 mês, os 3 parecem ter um carinho e uma intimidade de verdadeiros pais e filho. Gabriel até se arrisca a falar alemão. E René se esforça para entender português. Andy não sabe explicar como eles ficaram tão envolvidos com Gabriel em tão pouco tempo. Ela se emociona quando fala disso. Sempre adorei crianças, mas sabendo que Gabriel é nosso filho agora, é uma coisa tão maravilhosa que eu só posso dizer que vamos amá-lo muito. As fotos vão para um álbum de recordação. Fotos que revelam um modelo de adoção internacional. O desembargador Antônio do Amaral e Silva é presidente da Associação Brasileira dos Juízes e Promotores das Varas de Infância e Juventude. Ele acha que não se deve ter preconceito contra a adoção internacional, mas ela deve ser sempre colocada nos seus devidos termos. Todos os documentos internacionais de direitos humanos
o Estatuto da Criança e do Adolescente e todas as legislações têm a adoção internacional como uma adoção extraordinária, excepcional. Só se concede uma adoção internacional quando é impossível colocar a criança no país de origem. Para o pequeno Gabriel, só restou a opção internacional. Por que será? Será que os brasileiros são mesmo mais exigentes e racistas do que os estrangeiros? O racismo e o preconceito na adoção existem tanto no Brasil quanto na Itália, na Alemanha ou nos Estados Unidos. Na verdade, o que acontece é que os estrangeiros que chegam aqui já passaram por uma espécie de peneira. Não são, evidentemente, racistas e preconceituosos. Esses, na maioria das vezes, nem se interessam em vir até o Brasil. Mas acaba sendo uma questão matemática. O número de brasileiros não racistas ou preconceituosos dispostos a adotar é muito menor do que o número de crianças disponíveis. Só no estado de São Paulo, mais de 2.000 crianças sonham com uma nova família. Para a maioria, o sonho nunca se tornará realidade.